como os deputados veem o crescimento do conservadorismo no Brasil, porque a gente tem que entender que esse conservadorismo ele já estava aí presente, só que talvez adormecido. E nessas eleições agora ele se mostrou forte e majoritário porque venceu as eleições presidenciais. Então, qual a opinião dos senhores nesse sentido para os próximos 4 anos? Ian, cresceu, é forte, vem se estruturando, mas eu queria responder a tua pergunta a partir de uma tática utilizada com uma pauta em específico, eu vou chamar aqui de pauta moralista, que é para abafar uma outra pauta que é impopular. Qual é a agenda do governo de Michel Temer, que agora é turbinada pelo governo de Bolsonaro? O desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, rodadas de privatizações, reformas constitucionais, como Previdência Trabalhista, etc. Só que essas reformas são altamente impopulares, e não sou eu quem está dizendo. Não é nenhum Instituto Bolivariano, foi o Datafolha. O Datafolha, quando perguntou para a sociedade brasileira, você é a favor da reforma da Previdência, a maioria disse não, sou contra. Se é a favor da trabalhista, a maioria disse não, sou contra. Se é a favor da PEC, do teto de gastos, a maioria disse não, sou contra. Nas privatizações, de cada 10 brasileiros, na primeira rodada de pesquisa da Datafolha, 7 disseram que eram contra. Em 1 minuto, vou tentar aqui expor a minha ideia sobre a tática utilizada. Se você tem uma agenda que é altamente impopular, você tem que dividir o noticiário com uma outra agenda que atravessa a vida das pessoas de uma maneira muito forte e particular. Do que a gente está falando e do que eu estou chamando de pauta moralista? A gente está falando da pauta da corrupção, que a gente não quer aqui desmerecer como uma questão grave, mas que é utilizada a partir de um viés moralista, e a pauta de direitos individuais, que para nós são direitos, mas que foi utilizada e distorcido como uma pauta não moral e de costumes, mas uma pauta moralista. Se discutiu na última campanha eleitoral, por exemplo, a reforma da Previdência, se discutiu na última campanha eleitoral de maneira profunda as modificações na legislação trabalhista, mas foi anunciada como primeira matéria, prioridade do governo, a reforma da Previdência. O que se discutiu prioritariamente nas eleições? Foi a discussão de gênero nas escolas, foram as fake news através das mamadeiras que seriam utilizadas para crianças com órgãos sexuais, todo tipo de notícia que pudesse desfocar essa pauta que deu sustentação e fez de Bolsonaro uma candidatura palatável para alguns segmentos de mercado. Era essa a reflexão que eu queria fazer com vocês. Obrigada, deputado. Sem desmerecer o avanço da pauta moralista e do pensamento conservador, mas, em muitos momentos, ele é utilizado para gerar uma cortina de fumaça para o avanço de uma pauta econômica que é altamente impopular.